E aí, pessoal, tudo certo? Tranquilinho? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre impacto fêmoro-acetabular. Então, se você tem algum tipo de desconforto quanto ao quadril, você pode estar sofrendo desse impacto. Falando um pouquinho sobre ele, vamos tentar acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Ok? Como eu falei para vocês, se vocês têm algum tipo de desconforto em relação à articulação do quadril, esse desconforto ele pode estar associado ao impacto fêmuro-acetabular. Mais ou menos, para abreviar esse início, o que significa? Você pode estar criando uma calcificação que a gente chama de CAM, relacionado à cabeça do fêmur, ou você pode estar gerando uma calcificação relacionada a essa crista do acetábulo, relacionada ao ilíaco, ok? Então, pessoal, basicamente o nosso quadril. A gente favorece através do quadril a mobilidade de flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial, rotação lateral e circundução, tá? Relacionado à saúde articular, a gente tem que imaginar que tanto a cabeça do fêmur como o acetábulo, eles têm que ter um formato esférico para que eles tenham um encaixe perfeito. Automaticamente, se eu desenvolvo o impacto femoroacetabular, automaticamente eu vou ter uma alteração dessas estruturas, tá? Podendo gerar processo lesivo, que eu vou explicar para vocês. Então, relação do que a gente vai estar vendo hoje. Quadril, a relação fêmuro-acetábulo, mobilidades, impacto femoroacetabular, o que é, e a relação exercício como fim profilático, não cirúrgico, não medicamentoso, tá? Vai ter uma visão meio de fisioterapia, meio de exercício, tá? Então vamos lá. Relação, pessoal, movimento. Depende de uma articulação saudável. Como eu falei para vocês anteriormente, tanto a cabeça do fêmur como o acetábulo eles têm que ter uma forma esférica para que o encaixe seja perfeito. Sem imperfeições, sem atrito, sem impacto, tá? Esse impacto, ele está relacionado, pessoal, com uma má formação. Aqui, ó, você vê uma estrutura articular saudável, né? Perfeita em relação à esfera da cabeça do fêmur, a esfera de encaixe relacionado ao ilíaco, e aqui você já vê um primeiro sinal de alteração da estrutura. Quando a estrutura ela tem uma alteração relacionada ao encaixe da cabeça do fêmur, a gente chama de CAM ou CAMI, tá? Então, o que acontece? Toda vez que você faz um movimento de flexão do quadril, e principalmente rotação medial associado, você vai ter um atrito, tá? Então, você vai ter uma aproximação. Vamos só pegar a canetinha aqui, ó. Você vai ter uma aproximação dessa região aqui com essa região aqui, ó, tá? Então, quando você flexiona ou faz uma rotação, principalmente medial, você vai estar gerando esse atrito, tá? Outra forma de atrito, que a gente chama de pincer. Aqui, ó, só dando um repasse para vocês ali para frente, a gente vai estar falando também. Geralmente, no artigo que eu estava dando uma lida, eles fazem uma relação muito grande do CAM ou do CAMI com o público masculino e do pincer com o público feminino, tá? Mas tanto masculino como feminino podem desenvolver os dois. Então, falando um pouquinho do pincer, é quando a estrutura de calcificação está relacionada ao ilíaco aqui, ó, tá? Então, mesmo você fazendo um trabalho de flexão ou rotação medial, você pode estar gerando um atrito do fêmur relacionado ao ilíaco, justamente pela limitação. Olhe quanto espaço você tinha aqui, ó, em relação à ação. Agora olhe aqui, ó, olhe, bloqueou aqui, ó. Então você já está tendo uma capacidade de atrito maior, tá? Nessas duas situações aqui, a gente chama de misto, né?
Então, você vai ter as duas situações, tanto o pincer como o can, e automaticamente vai ser uma situação bem mais lesiva, uma situação que vai comprometer muito mais a tua articulação, tá? A situação das duas aparece nessa foto aqui, ó, da lateral. Seguindo, pessoal. Relação quadril ainda e impacto femoroacetabular. Processos lesivos associados, tá? Então, o que que acontece? Lembra da situação da cavidade esférica e da cabeça do fêmur esférica? Quando você começa a criar aquelas duas situações de atrito, o que que vai sofrer a tua articulação? A gente tem, pessoal, uma cartilagem que a gente chama de labro. Ela aparece aqui na foto, tá? Essa cartilagem ela vai ser uma das mais afetadas. Por quê? A situação atrito vai acabar gerando uma situação de descompensação em relação a essa cartilagem. Descompensação não, é um processo de desgaste, perdão, tá? Dessa cartilagem devido ao atrito. Automaticamente, se você perde essa cartilagem, você vai começar a desenvolver um processo de artrose precoce, que é um aumento da estrutura óssea em relação àquela região, seguido de dores, desconfortos ou até mesmo dores agudas e limitação de amplitude de movimento. Então, quanto maior a estrutura de calcificação, menor é a capacidade de flexão, justamente pelo desconforto, e de rotação medial, tá? Então, falando um pouquinho aqui, o que eu disse antes, tanto o sexo masculino como o feminino pode desenvolver. A situação do CAM, quando é o processo de calcificação do fêmur ou proacetábulo, geralmente mais em homens, e a pincer geralmente mais em mulheres, mas não é regra, pode estar desenvolvendo nos dois. Geralmente em jovens atletas decorrentes de mau uso, sobrecarga, estresse mecânico em relação à articulação do quadril pode estar desenvolvendo isso, tá? Processos lesivos associados ainda. Vocês têm que pensar que quando a gente tem um processo de alteração de estrutura articular, a gente vai favorecer um processo de descompensação. Então, como essa relação é de fêmur e acetábulo, automaticamente você vai estar mexendo na pelve. E relacionado às articulações da pelve, você vai ter um processo de alteração púbica, sacroiliaca e coluna lombar, tá? Então aqui embaixo tem alguns processos inflamatórios, alguns processos relacionados à dor, desconforto, tá? Lombalgia, sacroiliite, lombalgia já foi ali, eu escrevi 2 vezes, e lombocitalgia, tá? Então, relacionado a diagnóstico, você pode estar tendo de algumas formas. O médico, aqui não está escrito, ó, mas o médico, muitas vezes o fisioterapeuta, ele pode estar utilizando de manobras, de movimentos articulares, por exemplo, de aproximação, flexionando o teu quadril, fazendo movimentos de adução, abdução e rotação em relação a essa articulação do quadril para ver se você tem desconforto e ter um possível diagnóstico, tá? Que ele pode ser conclusivo através de diagnósticos de imagem, como raio-x, tomografia e ressonância magnética. Ainda falando, pessoal, do impacto relacionado ao tratamento. O que a gente pode estar fazendo de uma forma profilática, vendo um pouco mais o lado de exercícios, tá? Equilíbrio muscular e mudanças de hábito. Relacionado ao treinamento, vocês vão ver ali para frente que vocês vão ter que mudar algumas coisas relacionadas à amplitude, tá? Justamente para minimizar. Eu deixei um menos aqui, ó, para proporcionar menos impacto quanto a essa situação do atrito, tá? Então, você vai ter outros tratamentos também, através de fisioterapia, de medicamentos, de procedimento cirúrgico, que seria, digamos, lixar, né? Tirar aquela estrutura que ela está com má formação para tentar readequar e diminuir o atrito, tá? Mas isso é lógico, deixei aqui embaixo bem destacado, fica para os especialistas. A gente vai tentar focar mais nessa situação profilática quanto ao exercício, tá? Então, sabendo que a gente tem algumas limitações quanto à flexão, associação de flexão com adução e abdução, associação de flexão com rotação medial e lateral,
a gente já pode ter mais ou menos uma noção do que fazer, tá? Para preservar essa articulação. Aqui eu já falei anteriormente, ó, limitado, adução limitado, abdução limitado, rotação medial limitado. Rotação lateral, dependendo do ângulo de flexão, também pode ser considerado limitado, tá? E a circundução também é associado a uma leve flexão, também pode estar relacionado, tá? Alguns exercícios. Aqui, ó, qual que é o foco em relação a esses exercícios que eu coloquei aqui embaixo, ó, que são sugestivos. Tem N exercícios que você pode trabalhar. Você vai adaptar à sua realidade, tá? Mas a princípio para ter uma visão e uma noção. Exercícios para glúteo médio e mínimo, tá? Como abdução, o exercício ostra, tá? Você pode estar fazendo ele com uma bandagem elástica, elevação pélvica, que pode ser tanto unilateral como com os dois pés juntos no solo. Aqui tem uma ponte isométrica lateral, que também vai favorecer uma retração, uma contração dessa musculatura abdutora, tá? Então, sabendo que a gente depende do glúteo médio, mínimo e máximo para criar uma estabilidade da cabeça do fêmur em relação à pelve, tá? A gente vai criar um exercício, uma capacidade de força, uma capacidade de aumentar a estabilidade, para que ela fique encaixadinha lá dentro, tá? E favoreça uma estabilidade maior dessa pelve aí, ok? Aqui embaixo eu deixei, ó, como se fosse um soquete. Cabeça, encaixe, pressão com glúteo médio e mínimo. Então, esses exercícios você deve fazer, você tem que fazer, tá? Exercícios de flexibilidade. Então, uma situação antagônica de abdutores seria os adutores. Então, o que acontece? Sabendo que retração de adutores pode estar favorecendo uma pressão trocantérica, tá? Essa retração, se os meus adutores, aqui, ó, cabeça do fêmur, aqui tá os adutores. Quando eles têm uma retração, o que eles fazem? Eles fazem como se fosse um desenvolvimento de valgo e uma projeção da cabeça do fêmur para fora, que a gente chama de pressão trocantérica. Isso para a saúde da articulação do quadril também não vai ser interessante. Então se recomenda que além de você fortalecer glúteos médio e mínimo e máximo, você também desenvolva o aumento de flexibilidade, de soltura dessa cadeia de músculos adutores. E aqui tem alguns exemplos de exercícios que podem estar sendo realizados, tá? Limitação de amplitude. O que vocês têm que cuidar? Quando vocês fazem exercício, aonde aqui, ó, deixa eu pegar outra canetinha aqui, ó, aonde vocês desenvolvem uma diminuição de grau em relação à flexão do quadril, vocês têm que ter cuidado porque, já falei anteriormente, se você favorece grau excessivo de flexão de quadril, você favorece o pinçar, tá? Você favorece o impacto femoroacetabular. Quando eu falo de impacto, não é corrida, é o impacto da estrutura do fêmur em relação à estrutura da pelve, que está com aumento de calcificação, que a gente chama de K e pincer, como eu falei anteriormente, tá? Então, vendo esse outro exercício de agachamento aqui, ó, ela está com um nível de grau menor, tá? Então, digamos, quando ela fosse agachar, ela fosse tentar evitar um grau tão baixo. Digamos que aqui ele está, sei lá, vamos imaginar aqui, ó, 45 graus, tá? Vamos imaginar aqui que ela fosse chegar numa proximidade de agachamento mais ou menos de 90 graus, tá? Então, se eu consigo limitar esse grau de amplitude, eu consigo limitar esse grau de atrito. Então, são algumas recomendações que vocês têm que procurar sempre estar realizando se chegar um aluno com vocês ali com uma tomografia, um raio-x, sei lá, algum exame de imagem, identificando que eles têm esse impacto femoroacetabular. E relacionado a isso, o grau de amplitude que você vai desenvolver está totalmente associado ao grau de desconforto que o aluno possui, tá?
Se ele já tem diagnosticado e ele percebe que em certo grau de amplitude ele tem desconforto, o que você vai fazer? Simplesmente vai ter que adequar o exercício. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais.